Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Glória a Deus. Podem ficar sentados mesmo, vamos orar primeiramente, agradecer a Deus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado a Deus por mais essa noite em que temos a oportunidade de estar na sua casa, podendo louvar e adorar ao Senhor, podendo aprender um pouco mais da tua palavra, ó Deus. Somos gratos pelo dom da vida, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela tua provisão. Sabemos que o Senhor cuida de nós em todo o tempo, ó Deus. Mesmo nesse período, ó Pai, de tantas dificuldades, durante essa pandemia, o Senhor tem guardado, o Senhor tem suprido, e somos gratos ao Senhor, ó Pai, por estarmos aqui hoje com saúde, ó Pai. Ó Deus, pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, que a tua palavra seja como semente em nossos corações. Que não seja, Senhor, as minhas palavras, mas que o Teu Espírito Santo possa falar conosco, apesar da minha fraqueza, apesar da minha debilidade, mas é o Senhor quem faz a Tua obra, Senhor. Obrigado por tudo, ó Deus. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Amém, irmãos? É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Cumprimento também com a paz do Senhor o pessoal que está na live, que Deus possa nos abençoar nessa noite. O tema da mensagem de hoje, se vocês quiserem anotar, é os perigos da comparação. Os perigos da comparação. Para a gente entender um pouco mais sobre essa questão de comparação, é bom a gente pensar que a comparação é algo que está impregnado no ser humano, desde pequeno, desde sempre na realidade, desde os primeiros seres humanos. Por quê? Ele comparava macho com fêmea, comparava um mamífero com um peixe, um réptil com uma ave, e percebia que eram diferentes. E isso acontece conosco com relação a todas as coisas na nossa vida. Nós comparamos as coisas e muitas vezes as pessoas o tempo inteiro. Mas o pior nisso tudo é quando nós nos comparamos com os outros. Porque isso tem uma tendência grande a gerar em nós sentimentos que podem ser muito prejudiciais a nós. Porque nós podemos nos comparar com outras pessoas de duas maneiras. Ou nos colocando muito acima do outro, ou nos colocando muito abaixo do outro. Geralmente, quase sempre, 99% das vezes, essa comparação que nós fazemos nunca é justa. E sempre traz a nós alguns sentimentos e algo que pode nos fazer mal. Então, para a gente entender um pouco mais sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite, eu quero pedir para vocês abrirem Lucas no capítulo 18. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. Diz assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador.
Eu lhes digo que esse homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Então, o fariseu, ele não foi nem um pouco contido em se comparar com as outras pessoas. Naquele momento que aquele publicano estava ao lado dele ali, no templo, e os dois estavam orando, olha a oração desse indivíduo. Ele vira para Deus e fala assim, eu não sou como os outros, eu sou o destaque daqui da nossa congregação, eu não sou como esse publicano aí não, eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo que eu ganho, eu sou fantástico. Então, olha a comparação que ele fez com o outro que estava ali ao lado dele. Ele se colocou muito, muito acima. E quando nós fazemos isso, quando nós nos colocamos acima dos outros, quando nós nos achamos melhores do que os outros, isso gera em nós sentimentos de arrogância, de orgulho, de egoísmo, porque nós achamos que nós não precisamos de ninguém, que somos autossuficientes, e que muitas vezes isso vai gerar em nós uma independência até do próprio Deus. Por nós acharmos que nós somos bons o suficiente para cuidarmos da nossa própria vida sem a direção de Deus. Fala assim, não Deus, pode ficar aí que eu estou no volante aqui, eu vou dirigindo, pode deixar. Chega a um ponto tão grande, tão alto, essa arrogância e esse orgulho, que nós chegamos a pensar que nós somos alguma coisa diante de Deus. Mas aí, o próprio Jesus confronta aquelas pessoas que estão ali ouvindo essa parábola, dizendo que aquele que se exalta, ele será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Você vê que a atitude do publicano foi simplesmente de se colocar diante de Deus, reconhecendo a condição dele de pecador, de pessoa que precisava de Deus. Ele não ficou olhando para o lado, não ficou pensando em quem estava ali, se ele era muito ruim ou muito bom na frente de outras pessoas. Ele não queria saber disso. Ele queria saber apenas que Deus estava ali, ouvindo a sua oração e que poderia perdoá-lo pelos seus pecados e pelas suas falhas. Isso acontece bastante, essa comparação de nós nos colocarmos para mais. Porém, acontece muito mais hoje em dia de as pessoas se colocarem para menos. O que eu estou querendo dizer? Os sentimentos que as pessoas sentem, que as pessoas têm, quando elas se colocam para menos, são muito mais perigosos, até para a nossa própria vida. Por que tem tanta gente hoje lá fora com depressão? Sem contar fatores externos, eu estou analisando apenas a pessoa. Porque ela olha ao seu redor e ela vê a vida das outras pessoas. Sabe quando é aquele ditado que diz que a grama do vizinho parece que é sempre mais verde? E aquilo incomoda, às vezes a forma como ela é tratada, diferente de outras pessoas. Mais uma vez a comparação, ela acha que as outras pessoas são mais amadas do que ela acha que é menos cuidada do que outras pessoas. E são N fatores que influenciam uma pessoa, por exemplo, a ter depressão. Mas na verdade, isso de nós nos diminuirmos em relação a outro, também pode gerar muitos outros sentimentos, como inveja, ciúmes, ódio, entre muitas outras coisas. E é isso que nós vamos ver aqui com mais um exemplo. Quero pedir para vocês irem lá em Gênesis, no capítulo 2. Perdão, 2 não, 3. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim: Ora,
A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Então, nós vemos aqui, acho que esse texto já deve ser muito conhecido, né? Porque a história de Adão e Eva já foi falada, nós já escutamos diversas vezes, mas nós sempre podemos extrair algo novo. A interpretação da palavra ela é uma só, porém a aplicação ela é infinita. E nós podemos sempre aprender algo com a palavra de Deus, porque ela é muito atual. E nós vemos aqui que a serpente ela se aproveitou dessa característica do ser humano, de comparação. Nós vemos que ela foi lá no fundo dos sentimentos de Eva e lançou somente uma semente ali, ó. Falou assim: você pode ser igual a Deus. Você pode conhecer o bem e o mal, aquilo que você não conhece. Você já pensou nisso? Você ser igual a Deus? Isso gerou o que no coração daquela mulher? Gerou a cobiça, o desejo de ser igual a Deus. Gerou nela, talvez, até inveja de Deus, por Deus ter algo que ela não tinha. Então, esse sentimento foi gerado no coração daquela mulher, devido à comparação que a serpente levou ela a fazer. Assim, não, se vocês comerem, Deus sabe que vocês vão ficar iguais a Ele. Então, o que a serpente fez? Ela fez com que a mulher se comparasse com Deus. Assim, Deus conhece o bem e o mal, eu não. Também quero isso aí. Então, nós vemos que desde o início, nós estamos expostos a esses perigos contidos na comparação, quando nós nos comparamos com outras pessoas, quando nós nos comparamos com outras coisas, as vidas de outras pessoas, porque geralmente nós fazemos uma comparação equivocada. Adão e Eva, eles tinham tudo ali. Deus estava com eles continuamente, eles foram feitos à imagem e à semelhança de Deus, eles não tinham pecado, eles não tinham nenhum tipo de necessidade, nem dor, nem sofrimento, nem tristeza, nenhum tipo de sentimento ruim. Só que eles não eram iguais a Deus em relação àquilo que Deus não é igual a ninguém. Eles não tinham a onipotência, a onipresença e a onisciência de Deus, porque isso somente Deus tem. Somente Deus sabe todas as coisas, somente Deus pode estar em todos os lugares, e somente Deus é quem tem todo o poder. E isso não está acessível ao ser humano realmente. Mas eles tinham as características de Deus dentro deles. Deus colocou sobre o ser humano a inteligência, a sabedoria e muitas outras coisas, características dele mesmo. E o seu espírito que foi soprado sobre o ser humano e que habita hoje em nós. Então tudo isso estava no ser humano, mas a serpente foi e cutucou e colocou aquela semente ali no coração da mulher. E hoje nós convivemos com as consequências daquela escolha. E nós também passamos durante toda a nossa vida por momentos assim, em que é gerado em nós esse momento em que nós acabamos comparando a nossa vida com as outras pessoas, com as atitudes das outras pessoas.
E agora, como nós podemos viver dessa maneira? O tempo inteiro? Não é possível, a gente não consegue. Essa é a questão. Não dá para viver assim, você se medindo pelos outros. Porque você sempre vai se frustrar, porque você nunca vai ser igual ao outro. Nós somos pessoas diferentes, temos criações diferentes, nós viemos de famílias diferentes, temos condições diferentes. Então, por isso, nós vemos tanto sofrimento aí fora. Várias vezes, o pastor já falou até aqui na hora da oferta, muitas vezes uma pessoa que ganha R$1.000, ela vive melhor do que uma pessoa que ganha R$5.000. Porque a pessoa que ganha R$1.000, ela vive com os R$1.000. E tem pessoa que ganha 5.000 que quer viver como se tivesse 10. Porque o vizinho ganha 10 e tem um monte de coisa. E ele quer viver de aparência. Porque ele se compara com aquele que ganha 10. Mas ele não tem condição de viver como quem ganha 10. E nessas comparações, nós vamos trazendo graves consequências para a nossa vida. Como eu acabei de citar aqui anteriormente, principalmente essa comparação negativa, quando nós nos colocamos para baixo. Outro caso grave que aconteceu está no próximo capítulo, no capítulo 4 de Gênesis. Capítulo 4, versículo 1. Diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: Com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes mais gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então nós vemos aqui que os dois irmãos ofereceram ofertas ao Senhor. Mas Deus aceitou a oferta de Abel, mas ele não aceitou a oferta de Caim. Se nós olharmos bem o texto, nós vamos ver que Caim apenas separou uma parte dos frutos da terra e levou e ofereceu a Deus como oferta. Mas Abel, ele tirou das primeiras crias das suas ovelhas, do melhor da gordura do seu rebanho, e ofereceu ao Senhor o melhor que ele tinha. Só que quando Caim percebeu que a oferta de Abel foi aceita e a dele não, ele ficou furioso e transtornado. Quer dizer, ele comparou o tratamento de Deus com Abel e com ele. E isso gerou nele ódio, gerou inveja, gerou raiva, gerou muita coisa ruim, pela comparação que ele fez. Agora, eu não quero ser repetitivo aqui, mais uma vez dizer assim, mas isso gerou nele esses sentimentos. Na verdade, a questão é a consequência disso tudo e qual deveria ser a comparação que Caim deveria fazer. Toda essa comparação que ele fez naquele momento e aqueles sentimentos de ódio, Deus ali estava dizendo para ele, antes de acontecer aquele assassinato, Deus estava dizendo para ele, que se você não fizer o bem, o pecado jaz à porta e te deseja conquistar, mas você deve dominá-lo. Quer dizer, Caim ainda tinha a possibilidade de se arrepender e de não fazer aquilo. Mas ele não se arrependeu e matou o seu irmão. Só que, quando nós analisamos isso, o que Caim deveria ter feito quando ele viu que a oferta dele não foi aceita? A comparação que ele deveria fazer é, o que o meu irmão fez que eu não fiz? Por que a minha oferta não foi aceita? Qual é a minha falha em comparação com o meu irmão?
Essa é a análise que ele deveria ter feito naquele momento. E essa é a análise que nós muitas vezes não fazemos na nossa vida. Nós vemos os nossos irmãos, as pessoas com quem nós convivemos sendo abençoadas, muitas vezes até pessoas que não estão aqui na igreja, não frequentam igreja nenhuma, e elas são abençoadas, mesmo sendo ímpios, e muitas vezes nós não somos. Por quê? Nós temos que analisar o que ela faz e o que nós fazemos. Porque muitas vezes aqueles que estão lá fora são abençoados e Deus abençoa eles. Por quê? Pela forma deles agirem, por aquilo que eles estão plantando, porque a pessoa ela consegue conquistar as coisas materiais com o seu esforço. Deus ele não é injusto, ele não vai colocar você na frente da outra pessoa só porque você está aqui bonitinho, frequentando uma igreja, e aquela pessoa que está lá ralando, se esforçando para ter um trabalho ou para conseguir uma vaga numa faculdade, Deus não vai dar de mão beijada para você sem você se esforçar só porque você é crente. Esquece isso. Deus é justo. E Ele vai abençoar aquela pessoa, mesmo ela não frequentando a igreja. Isso não muda nada. Porque isso é uma semeadura, é algo que nós plantamos na nossa vida. Agora, o que nós temos que fazer é ver onde nós estamos falhando em comparação com aquela pessoa. Mas, diante disso tudo, o mais importante é com quem nós devemos nos comparar sempre e todos os dias, com o próprio Cristo. É com Ele que nós devemos nos comparar, porque quando nós nos comparamos com Ele, nós sempre vamos estar devendo. Isso traz para nós o quê? Traz para nós humildade, traz para nós o senso de realidade de que nós somos falhos diante de Deus. E de que nós precisamos melhorar constantemente. Quando nós nos colocamos em comparação com Cristo, nós vemos o quanto distantes nós estamos de Deus. E o quanto nós ainda precisamos fazer para ser agradáveis a Deus. Então, isso é algo assim que nos mostra o que Cristo fez por nós. Porque quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós olhamos para as pessoas como Adão e Eva, como Caim aqui, que cometeram todos esses erros e todas essas falhas, devido a essa comparação equivocada que eles fizeram, nós temos que olhar para a nossa vida e pensar, quantas comparações equivocadas nós fazemos todos os dias? Tantas vezes nós, durante o dia, achamos que nós estamos fazendo o suficiente, assim, não, do jeito que eu estou, tá bom. Deus está se agradando de mim, com certeza. Ó, eu sou fantástico, eu oro todo dia, eu leio a Bíblia, eu jejuo, vou para a igreja 3, 4 vezes por semana. Beleza, está igualzinho o fariseu que a gente leu no começo. Nós não temos que olhar o que nós fazemos. Nós temos que olhar para nós e ver o que Cristo fez e o que eu estou fazendo em comparação com Cristo. E quando nós fazemos essa comparação, nós vemos que nós sempre estaremos distantes de quem Cristo é e de quem Cristo foi. Só que aí tem um problema. E qual é o grande problema nisso tudo? É que se nós não formos iguais a Cristo, nós não podemos ser salvos. Porque Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz que Ele é a porta que dá acesso até Deus. Ele diz que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é a única forma de nós chegarmos até Deus. E para nós chegarmos até Deus, para nós sermos salvos, nós temos que ser iguais a Ele. Mas nós não conseguimos ser iguais a Ele. E agora? Nós não conseguimos ser iguais a Jesus. Para nós, na nossa própria vontade, esforço e limitação, nós não podemos ser iguais a Cristo. E é por isso, e sabendo disso, e por amor a nós, que Deus fez com que Cristo tomasse o nosso lugar
como pessoas falhas, pecadoras e limitadas, para que nós fôssemos considerados justos no lugar de Cristo. Então ele tomou a nossa posição para que nós ficássemos no lugar dele, agradáveis diante de Deus, aos olhos de Deus, e para que pudéssemos ser aceitos e salvos, sermos considerados filhos dele por meio de Cristo. Nós vemos isso em Romanos 5. Quando nós lemos Romanos 5, nós podemos ver essa verdade. Romanos 5, no versículo 8, diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, quando nós, ainda injustos e indignos de estarmos diante de Deus, Deus ainda assim nos amou e entregou a Cristo para morrer no nosso lugar, por amor a nós, porque Deus ele tinha a intenção de nos salvar. Pelo amor que ele tem por nós, ele entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para que nós pudéssemos ser salvos. E um dos textos mais lindos que eu vejo na palavra e que nos mostra isso de uma forma tão clara, está lá em Isaías, no capítulo 53. Na minha opinião, um dos textos mais bonitos que tem na palavra. Isaías 53. A partir do versículo 1. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então nós vemos aqui claramente nesse texto o quão grande é o amor de Deus, o amor de Cristo por nós. Dele tomar sobre ele os nossos pecados, as nossas doenças, as nossas falhas e tudo aquilo que nos fazia indignos diante de Deus, ele levou sobre ele.
Aqui fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E é importante a gente observar isso. Por que isso diz assim, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele? Porque esse castigo era para vir sobre nós. Nós deveríamos receber a punição e a ira de Deus pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, porque Deus, em sua justiça, Ele não pode deixar o pecado impune. Deus, Ele não pode deixar o pecado impune, porque Ele estaria indo contra a sua natureza, que é justa. E sabe onde nós vemos isso claramente? Nós vemos isso em João, no capítulo 3. João 3. João capítulo 3, versículo 36. João capítulo 3, versículo 36. Diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, aqueles que não creem no Filho, sobre eles permanece a ira de Deus. E isso é muito sério. E essa é a realidade. Quando nós lemos lá em Isaías, que fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ele leva sobre si os pecados daqueles que acreditam nele. Cristo não morreu pelos pecados do mundo inteiro. Ele morreu pelos pecados daqueles que creem nele. Porque sobre aqueles que não creem nele, permanece a ira de Deus. Porque o preço não foi pago por esses. Foi pago por aqueles que creem nele. Aqueles que são realmente filhos de Deus. Porque, do contrário, Cristo estaria fazendo um sacrifício em vão, inútil. Você acha que Deus entregaria o filho dele por pessoas que o rejeitariam? Por pessoas que não creriam nele? Ele estaria entregando seu filho à toa. Não. Cristo morreu por aqueles que seriam salvos. Ele morreu por aqueles que Deus já sabia que iriam crer nele. Cristo morreu por esses. Por aqueles que têm fé no seu filho. E é por Cristo que nós estamos aqui, que nós temos paz com Deus, que nós temos a oportunidade de sermos salvos da ira de Deus que permanece sobre o mundo lá fora. Isso precisa ser dito, porque muitas vezes nós esquecemos que a ira de Deus permanece sobre o pecado do homem, e muitas vezes isso não é falado ou é esquecido. Deus, Ele é amor, mas Deus também é justiça, Deus é santidade e é fogo consumidor. Então nós temos que olhar para nós mesmos, para a nossa vida, todos os dias e nos lembrarmos que nós estamos muito distantes de sermos parecidos com Cristo. E sabe o que é o verdadeiro arrependimento e aquilo que agrada a Deus? Quando nós olhamos para Cristo e vemos que não adianta, é só por meio dele que nós podemos ser salvos. Nada que a gente faça vai nos tornar agradáveis a Deus. E diante de Deus nós não temos como levar nada como crédito para dizer assim, ó, olha Deus, eu fiz isso, então eu mereço ser salvo, eu mereço ir para o céu. Você está fazendo igual o fariseu fez aqui no começo de novo. Você está querendo ganhar a sua vaguinha lá com aquilo que você faz. Como se fosse uma lista de tarefas aqui, ó, da semana. Assim, olha, hoje eu jejuei hoje, já orei 2 vezes. A salvação não é por obras, é pela graça. É um dom de Deus
que Deus concede a nós por meio da fé em Cristo Jesus. Não há nada que nós fazemos para poder ser salvos, apenas crer no Filho, crer nele. Então, o arrependimento verdadeiro que nos leva à salvação é quando nós reconhecemos que nós não temos nada para oferecer a Deus. Apenas um coração arrependido e clamando pela sua misericórdia. Crendo apenas no sacrifício de Cristo como sendo suficiente para que nós sejamos salvos. Porque nós somos salvos porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Porque pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Nós, pelas feridas dele, por tudo que ele passou, por tudo que ele sofreu naquela cruz, é que nós hoje temos a oportunidade de sermos salvos e termos a vida eterna. Por meio da fé no que ele fez. Então, se você puder sair daqui nessa noite com um pensamento, para que você reflita, para que você leve para a sua vida, é que você se compare com Cristo todos os dias, para que Ele te mostre que você não é nada diante de Deus, que Cristo é tudo, Ele é o único agradável aos olhos de Deus, se chama Jesus Cristo. Aos olhos de Deus, Ele é o único digno de estar na presença do Deus Santo. Somente Cristo é. E nós só podemos chegar a isso porque Deus olha para nós e Ele não vê o nosso pecado. Ele vê a imagem do seu Filho refletida em nós, por meio daquilo que Cristo fez. Porque Ele tomou o nosso lugar. Então, o nosso pecado foi lançado sobre Ele naquela cruz. A ira e o castigo de Deus foram lançados sobre Ele. E quando Deus olha para nós, Ele vê a justiça e Ele vê a imagem do seu Filho resplandecendo em nós. Isso não é nenhum mérito nosso, é pelo presente, pela graça que nos foi dada por meio do seu Filho. Então é essa comparação que nós devemos fazer todos os dias e reconhecer a necessidade de clamar a Deus todos os dias por sua misericórdia, por sua graça, e que Ele nos salve, não por nós, mas pelo seu Filho. Que nós possamos ser gratos a Deus por aquilo que Cristo fez por nós. Que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos e ver que nós precisamos de Deus todos os dias, que nós precisamos de Cristo em nossas vidas, que o caráter de Cristo seja moldado em nós, entendendo sempre que nós temos as nossas limitações e as nossas dificuldades. Olhe para si mesmo, não se compare com as outras pessoas, não se compare com o mundo lá fora, não queira algo que é dos outros. Não deixe que o diabo plante no seu coração inveja, tristeza, amargura, ou arrogância, ou orgulho. Não permita. Olhe para Cristo e queira ser como Ele. E tenha todos os dias dentro de você esse coração quebrantado e arrependido, com a consciência de que é por meio de Cristo e do que Ele fez que você pode hoje ter acesso a Deus. E Deus, Ele se coloca disponível para nós e um acesso direto com Ele por meio do seu Filho. E temos que ser agradecidos por isso em todo o tempo. Então que vocês possam sair daqui nessa noite com isso em mente. Que vocês possam olhar para dentro de si mesmos todos os dias e se comparar com Cristo e entender a necessidade de crer no Filho. De crer no que Cristo fez para que possamos chegar até Deus. Possamos fechar os olhos nesse momento. Somos gratos, Senhor, pelo Teu grande amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, ó Pai, que é derramada sobre nós todos os dias, ó Deus. Oh, Senhor, obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor já fez por nós.
Que possamos nos lembrar todos os dias do seu sacrifício por nós naquela cruz. E que se hoje nós temos a vida, se hoje nós temos o dom da vida, e temos acesso ao Senhor, e temos a oportunidade de sermos salvos, é por aquilo que Cristo fez. É por aquilo que Cristo fez. Eu quero que nessa noite você permaneça de olhos fechados. Será cantado um louvor aqui baseado nesse texto de Isaías 53. Que você reflita nesse texto da palavra de Deus. Que você leve esse louvor, essa canção no seu coração. Que isso seja para você como uma oração. Nesse momento, através desse texto, dessa mensagem, que Deus possa falar com você em nome de Jesus. Rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Vamos ficar de pé para louvar ao Senhor. Mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro! És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver.
Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Tem algum aviso? Amém, irmãos? Só um aviso, culto quinta-feira, 7h30, os pastores já vão estar de volta, então aqueles que puderem, que possam estar presentes em nome de Jesus, amém? Que possamos orar nessa noite, possamos ir para os nossos lares em paz, em segurança, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Senhor, te louvamos e te agradecemos por essa noite, ó Deus, por esse culto, ó Pai, em que podemos ouvir a Tua palavra, podemos adorar ao Senhor, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja conosco não somente hoje, mas todos os dias, ó Pai, durante a nossa semana, durante o nosso mês, durante o nosso ano, possamos entregar as nossas vidas ao Senhor, ó Pai. Que possamos, ó Pai, olhar para Cristo e nos compararmos com Ele todos os dias, ó Deus. Pai, que essa palavra esteja no nosso coração, ó Pai, e que possamos levá-la para a nossa vida, ó Deus. Pedimos, ó Pai, uma semana abençoada, que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, possa nos proporcionar ainda mais experiências contigo, ó Pai. Que possamos crescer, ó Pai, no conhecimento, ó Pai, e também no Teu Espírito a cada dia, Deus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.